Bom, então vamos falar aqui dessa outra opção, né? Que é em relação ao centroavante Arezzo, né? Que é um uruguaio também, atleta que eu achei muito interessante os números. Matias Arezzo, centroavante, 1,75 m, 21 anos de idade, que nesse ano agora pelo Peñarol foi muito bem realmente, né? 21 gols em 40 jogos disputados. Jogador então que, no caso, está emprestado pelo Granada da Espanha. Ele que já começa na base do River Plate, não da Argentina, mas lá do futebol uruguaio, entre 2019 a 2021. Foi muito bem nessa primeira passagem como profissional. Não é à toa que ele já tinha mais de 35 gols pelo River Plate, e isso contava ali com 19 anos de idade, né? Então era um cara com potencial gigante, ainda é, na minha opinião, e se mudou para o Granada da Espanha. Por lá ele ficou basicamente um ano, né, desse processo de adaptação, jogou muito pouco, só 17 jogos, marcou um gol e agora teve esse empréstimo ao Peñarol nesse ano com números realmente bem interessantes. Vale lembrar também que ele já jogou aqui, ó, o Sul-Americano Sub-15 em 2017, que ele foi artilheiro do torneio com 5 gols em 4 jogos, e em 2019 pelo time Sub-17, 7 jogos, 5 gols. Eu não entendi porque que ele não foi convocado para outras competições, porque 21 anos ainda pode jogar, né, se eu não estiver enganado, as seleções de base, né, pelo menos uma das vagas. Mas enfim, o Matias Arezzo, muito bom jogador, até já foi convocado para a seleção principal, e o valor de mercado dele hoje, pelo menos por alguns sites que eu olhei aqui, seria próximo dessa casa dos 4 a 5 milhões de euros, né? Vamos colocar ali de 20 a 27 milhões de reais, que é um valor bem alto, não é um valor baixo. Não sei até que ponto o Cruzeiro vai investir um valor próximo disso. Não é longe da realidade, não é difícil. A grande questão é de prioridade. Vai trazer um centroavante mesmo ou vai trazer outra posição que o Cruzeiro enxerga como mais escassa? Mas, de qualquer forma, acho sim um bom jogador. Essa questão de trazer um outro atleta para ser um reserva, por exemplo, do Dineno, que vive uma boa fase e é mais jovem, eu acho que tem tudo para dar certo, né? É um atacante bem interessante, o Matias Arezzo. Vai depender muito, né? Se ele vai querer continuar aqui no futebol brasileiro, se vai no futebol sul-americano, se vai querer voltar para a Espanha, se vai ser negociado com outro clube do futebol europeu, mas é uma opção bacana que eu acho que tem muito potencial. Bom, outra aqui também em relação ao Luciano Rodrigues, centroavante uruguaio também, 20 anos, ele que está lá no Liverpool Montevideo. Ele teve algumas especulações, de acordo com alguns jornalistas lá do futebol uruguaio, de que foi oferecido ao Cruzeiro. Não teve mais nada do que isso, não teve mais atualizações do caso do Luciano Rodrigues, mas é um nome também que eu ficaria de olho, né? Ele tem aí 20 anos de idade, na temporada atual 9 gols pelo Liverpool Montevideo em 34 jogos. De primeira não é um número que encanta, mas vale lembrar que ele só tem 20 anos. Porém, recentemente, né, se eu estiver enganado, foi em setembro ou outubro, na Copa do Mundo da categoria que o Uruguai foi campeão, o Luciano Rodrigues foi o artilheiro do torneio, né? Ele marcou 5 gols em 9 jogos. Além disso, ele deu 2 assistências na seleção uruguaia, que acabou sendo campeão, né? Então foi realmente boa passagem. No Sul-Americano desse ano também 5 jogos e 1 gol. Então é um jogador que tem chamado a atenção de alguns clubes. Pelo que eu vi aqui, ele tem um valor próximo também dos 15 milhões de reais, 12 a 15 milhões. Não acho também que seja um valor muito alto, até pode ser que o Liverpool peça um número maior do que isso. Mas eu acho um jogador interessante, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que você acha dessas opções até aqui, né, só do futebol uruguaio, mas tem um outro que eu nem ia gravar aqui, mas eu achei interessante em adicionar aqui no vídeo. Bom, eu quero falar aqui então sobre o Ignacio Ramírez, centroavante uruguaio, que vive uma fase muito boa, né, lá no futebol uruguaio e foi especulado no Cruzeiro no início de dezembro de 2023. No caso, o Cruzeiro estava monitorando a situação do atacante, que também tinha interesse do Palmeiras e do River Plate e de outras equipes da Argentina que ainda não tinham o seu nome divulgado, né? E vale lembrar, o contrato dele com o Nacional do Uruguai e até junho desse ano, de 2024, então ele já poderia assinar um pré-contrato a partir de agora, de janeiro. Centroavante de 26 anos, que nessa temporada foi a melhor da sua carreira, se você for olhar em número de jogos disputados e também convocações e gols, né? 22 gols em 43 jogos. Ano passado ele chegou na reta final, não conseguiu ter bons números, né? 31 partidas, só 7 gols pelo Nacional, mas lembrando, né? Ele, no caso, jogou muito bem pelo Liverpool Montevideo, aqui ó, de 2017 a 2021, destaque para 2019, 24 gols, e 2020, né, 25 gols. Aí 2021 ele estava indo muito bem no início do ano, foi para o Saint-Étienne da França, mas não conseguiu jogar por lá. Foram apenas 6 jogos no clube francês e voltou depois para o futebol uruguaio. Não sei ao certo, né, se foi por empréstimo e o Saint-Étienne depois pediu uma compensação ou se o Nacional pagou, né, para comprar o jogador, porque eu achei um contrato curto, né? Ele chega no meio de 2022 e só tinha contrato até o meio de 2024, bem curto, ainda mais se for um valor muito alto. A informação que temos até aqui, ó, é o seguinte, ó, créditos para o portal Cruzeiro 365, faz um trabalho muito bom lá no Twitter, que ele falou aqui, ó,
Agora, News Old Boys encaminha a contratação do Ignacio Ramírez junto ao Nacional e pagará 4 milhões de dólares, 19 milhões e 600 mil reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante. O jogador já esteve na pauta do Cruzeiro. Achei um valor bem alto, viu? Sinceramente, 19 milhões de reais para um atleta que, se estiver certo isso, né, 6 meses de contrato faltando, eu acho muito caro, acho muito alto mesmo. Então quer dizer que se ele tivesse mais 2 anos de contrato, ele valeria 30 milhões? Eu discordo. E assim, o News Old Boys fazendo essa investida bem alta, para um atacante que eu acho bom sim, 26 anos de idade e tudo mais, que já esteve na mira. Seria interessante o Cruzeiro ter duas opções, como por exemplo o Dineno e o Ignacio Ramírez, quem sabe até os dois jogando juntos. O Larcamón já fez alguns trabalhos jogando com 2 centroavantes fixos, pode ser uma boa sim para o Cruzeiro, e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Será que o Cruzeiro vai fazer uma investida tão alta desse jeito para um centroavante? Enfim, está fazendo aí uma proposta bem alta para o Emmanuel Martinez, pode até passar dos 20 milhões de reais, então por que não, né? Vamos esperar, vamos aguardar, mas a certeza que vai sim chegar uma opção para centroavante para o Cruzeiro. Bom, para terminar aqui, quero falar sobre o Lucas Alário, né, atacante aí argentino que foi especulado no Cruzeiro, que deve ir para o Internacional. Notícia não muito boa, até porque a pedida, né, do clube seria bem alta. Não temos informações até aqui em relação a valores, vou só deixar essa informação aqui lá do Renan Garcia Grova, que afirmou então que o atacante tem negociações muito avançadas com o Internacional, mais um que o Cruzeiro procurou e o Internacional foi atrás também, né, tá até ficando chata essa história com o Internacional, né, o Fernando e até aqui o Alário, fora outros nomes que já foram especulados nos últimos ano passado para cá, né, como por exemplo o Lucas Romero. Ele que não vivia uma fase muito boa lá no Frankfurt, 26 jogos, 2 gols, ele até deixou claro que o interesse dele inicial seria de voltar para o River Plate, clube onde ele foi muito bem. Por exemplo, a última temporada dele, 2017, 17 gols em 37 jogos. Ganhou uma Libertadores, né, pelo River, depois passou aí muitos anos no Bayer Leverkusen, chegou a marcar muitos gols, né, pelo Bayern. Se não estiver enganado aí foram mais de 65 gols pela equipe, até se mudar para o Frankfurt da Alemanha, nesse primeiro ano muito ruim, né, 26 jogos e 2 gols. Até eu vi algum pessoal falando e é algo que eu fiquei pensativo também, né, tudo bem, o Internacional deve desembolsar um valor pela compensação financeira para contratar o jogador, mas a questão é a seguinte, ele, no caso... foi oferecido ao River Plate, que deixou bem claro, né, que ele tinha interesse de jogar no River. O River, se eu não estiver enganado, vendeu 2 jogadores que, somando os valores deles, equivalem a 40 milhões de euros, mais de 220 milhões de reais aproximadamente, que é um valor bem alto. E mesmo com esse dinheiro, não quis contratar um jogador que jogou muito bem pelo clube há pouco tempo atrás. Tudo bem, pode ser que a pedida financeira seja muito alta, pode ser que ele chegaria para não ter o status de titular, não dá para cravar isso. Mas o River Plate não avançou, né, nessas conversas, eu fiquei bem pensativo sobre isso. Acho até que ele vai ser sim um bom jogador, acho que tem muito potencial aqui no Brasil, gostaria de vê-lo no Cruzeiro, mas enfim, acabou não dando certo, certamente o Cruzeiro não entrando em mais um leilão, que deve ter um salário bem alto, né? Até o próprio Pedro Martins, o Ronaldo, eles falam algo que eu concordo totalmente, que é o mercado brasileiro extremamente inflacionado, né? Um clube faz uma proposta, outro faz outra maior, eu acho que isso também não faz o menor sentido. O Cruzeiro, na minha opinião, fechou 2 boas contratações, o Dineno e o Lucas Romero, que se tivesse em caixa, alguma equipe aí iria pagar tranquilamente 20, 25 milhões de reais para ter jogadores do mesmo nível, que vai chegar o Lucas Romero e o Dineno, na teoria de graça, né? O Lucas Romero $1 milhão, mas não acho um valor muito alto, e o Dineno também em fim de contrato, apenas com luvas, que não vai chegar a um valor longe desses 20, 25 milhões, que deve ser aí próximo do Alário. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso, você concorda, discorda, tô curioso para saber. Eu até já gravei um vídeo aqui, ó, que vai sair hoje mais tarde, se você estiver assistindo esse vídeo, né, vai estar aparecendo aqui na tela, sobre 2 opções do futebol uruguaio que foram procurados pelo Cruzeiro, foram especulados, e que na minha opinião, se chegasse, agregaria muito, vai estar aparecendo aqui, e nos vemos então por lá. Valeu!